Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai fazer aqui a continuação daquela sequência de aulas para você começar a dominar a sintaxe, né, pessoal? Hoje nós temos a aula 4 aqui da sintaxe, em que nós vamos falar sobre a regência. Nós falamos, lembra? Na primeira aula nós falamos ali sobre o sujeito, fazendo você entender como que funciona a concordância verbal. Na segunda aula nós demos continuação a essa matéria, em que nós falamos bastante sobre como o sujeito trabalha dentro das vozes verbais e também aquelas questões de concordância dentro de uma análise de uma frase que esteja na sua voz passiva. Na semana passada nós trabalhamos sobre a transitividade verbal. Você aprendeu a identificar a sintaxe do verbo, você aprendeu o que era um verbo de ligação, você aprendeu o que é um verbo transitivo direto, você aprendeu o que é um verbo transitivo indireto, e você aprendeu também o que é verbo transitivo indireto e direto, né? E também aprendeu o que é um verbo intransitivo. Hoje nós vamos trabalhar este assunto muito interessante. Nós vamos trabalhar a regência. Por que ficou preto aqui? Agora tá normal, né? Nós vamos trabalhar a regência. Sobretudo a regência verbal. Léo, o que é a regência verbal? Queridos, é o seguinte, a regência verbal nada mais é que, botei aqui, ó, é a maneira como o verbo se relaciona com os seus complementos. Se vai ser com preposição ou se será sem a preposição. Então, queridos, antes de mais nada, toda vez que você ouvir falar em regência, você está falando sobre as preposições, no uso correto das preposições. Isso é regência. Então, quando você tem um erro de regência numa frase, significa dizer que ali naquela frase você tem um erro na preposição. Quando o erro é de regência, o erro está ali na preposição. Ou a preposição está sobrando, ou a preposição está faltando, ou deveria ser uma preposição e você acabou colocando outra preposição. Beleza? Então, pessoal, aqui, obviamente, não há como você falar de todos os verbos, porque imagina, na língua portuguesa nós temos 11 mil verbos. Nem se nós fizéssemos um ano de live só de regência, nós conseguiríamos falar de todos. Então, Léo, como é que nós vamos estudar regência, já que a gente não consegue falar de todos os verbos, muito menos decorar todos eles, né? Pessoal, o que nós fazemos nas aulas de regência é falar para vocês quais são os verbos que mais caem, como é que eles caem em prova. Então, o nosso papel aqui é facilitar a sua vida, né? Como é que regência cai em prova? Quais são os principais verbos? Então, é isso que a gente vai ver agora. Veremos agora os verbos que mais caem em provas e aqueles verbos que causam dúvidas no candidato, porque são os verbos que normalmente você usa de uma forma errada, você usa de forma equivocada, beleza? E aí o primeiro aqui, né, pessoal, é o nosso verbo assistir. Acho que o recordista deles. Pessoal, quando você usa o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele vai sempre pedir a preposição a, porque ele é um verbo transitivo indireto. Então, pessoal, cuidado. Toda vez que você usar o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar alguma coisa, esse verbo precisa ser usado com a preposição a. Então, o ideal seria você dizer que nós assistiremos ao jogo.
você não pode assistir o jogo, tudo bem? Você sempre vai assistir ao jogo. Então, nós assistiremos ao jogo. O verbo assistir é um verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Ao jogo seria o nosso objeto indireto. Mas essa coisa de objeto indireto, mas isso nós aprendemos na semana passada. Hoje eu quero que você foca naquilo ali. O verbo assistir pede a preposição a pede. Então, professor, se eu falasse que nós assistimos o jogo, tá certo? Não, tá errado. Estou dizendo aqui, estou falando que o assistir pede a preposição a. Então, você sempre vai ter que colocar ali a preposição a, tudo bem? Então, sempre vai pedir a preposição. Então, quem assiste, assiste no sentido de ver a alguma coisa. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Agora, pessoal, o verbo assistir, ele também pode aparecer no sentido de ajudar. Ó, no sentido de ver e presenciar, ele vai pedir a preposição a. Mas ele também pode aparecer no sentido de ajudar, tipo você dar uma assistência. Pessoal, quando o verbo assistir aparecer no sentido de ajudar, hoje, atualmente, existem duas possibilidades. Antigamente, tá, pessoal? Antigamente, esse verbo, ele era sempre um verbo transitivo direto e não pedia preposição nenhuma. Você sabe que o verbo transitivo direto não pede preposição nenhuma. De modo que a frase correta seria somente esta aqui. O médico assistiu o doente, vendo esse verbo como um transitivo direto e não exigindo preposição alguma, tudo bem? Hoje, os dicionários de regência atuais, eles também admitem esse verbo como um verbo transitivo indireto, exigindo a preposição a. De modo que não há nenhum problema se você disser que o médico assistiu ao doente. O verbo assistir é um verbo transitivo indireto, ao doente é o objeto indireto, certo? Então, você vai ter ali o seu objeto indireto. O verbo assistir é um verbo transitivo indireto e ali você terá o seu objeto indireto. Nesse sentido, tudo bem? Então, Léo, quer dizer que as duas formas estão corretas? Sim. Agora, professor, e se cair em prova e aparecerem as duas situações e você tiver que marcar a certa? Pessoal, se você tiver que escolher, não tem outro jeito, ele está pedindo a errada e todas as frases estão corretas, você vai marcar a melhor resposta. Muitas provas, elas cobram bibliografias que são antigas, que não são bibliografias atuais. Então, pessoal, se você tiver que optar por uma, você vai para aquela que está mais antiga. Ou seja, se você tiver que escolher uma das regências, se a questão estiver exigindo que você escolha uma das duas, você vai colocar como verbo transitivo direto, não colocando preposição nenhuma, tudo bem? Dizendo que ele assistiu o doente, porque está no sentido de ajudar, né? O médico ajudou o doente, deu uma assistência ao doente, tudo bem? A grande verdade é que as duas formas estão corretas, mas se cair na sua prova e você tiver que optar por uma das duas, você faz a opção pela forma sem a preposição. Tudo bem? Tranquilo? Certinho? Sem nenhum mistério, tá legal? Depois você vai ter o assistir no sentido de ter direito, no sentido de caber. Nesse sentido, que não cai em prova porque você usa usualmente certo, nesse sentido de ter direito, no sentido de caber, ele vai pedir a preposição a porque é transitivo indireto. Este é um direito que assiste ao trabalhador. Este é um direito que assiste ao aluno, ao concurseiro, ao candidato. É um verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição a. Como esse aqui
ninguém usa errado, porque você fala que é um direito que cabe a você, é um direito que assiste a você. Cara, quando você tem ali esse verbo nesse sentido, você, naturalmente, na sua língua falada, você já usa certo. Você fala que é um direito que assiste a você, é um direito que assiste ao candidato, é um direito que assiste ao aluno, é um direito que assiste ao idoso. Você fala com a preposição a. Gente, verbo que você usa naturalmente de forma certa, até na linguagem falada, obviamente não vai cair em prova. Quais são os verbos que caem? Aqueles verbos que você usa de forma equivocada, que na sua linguagem coloquial, que na sua linguagem falada, na sua linguagem cotidiana, você acaba usando de forma incorreta. Entendeu? Então, muito cuidado, pelo amor de Deus, tá bom? Olha aqui a 1.3. O verbo assistir também pode estar no sentido de morar. E aí, pessoal, por favor, né? Esse verbo assistir no sentido de morar caiu em desuso, nem cai mais em prova, mas é igual ao verbo morar, que vai pedir a preposição em. O presidente da firma assiste no Rio de Janeiro, né? Lembrando que no é o em mais o, né? Assiste no Rio, né? Ele mora no Rio de Janeiro. Tranquilo, vai pedir a preposição em sem nenhum problema, tudo bem? O verbo assistir, do jeito que cai, é o 1 ali, que é o verbo assistir no sentido de ver, presenciar, que nós, usualmente, né, na linguagem mais cotidiana, a gente acaba se equivocando e usando errado, tudo bem? Tranquilo? Sem mistério, né? Depois, pessoal, você tem aqui o verbo aspirar. O verbo aspirar, ele aparece também em prova com dois sentidos distintos. Um é no sentido de você respirar, é no sentido de você inalar, no sentido de você respirar, no sentido de você inalar, ele não vai pedir preposição. No sentido de respirar, no sentido de inalar, ele não pede preposição, é um verbo transitivo direto. É lá na fazenda que aspiramos o ar puro. Ó, verbo transitivo direto, o ar puro, o objeto direto. E aí depois você tem o verbo aspirar no sentido de querer, de estimar. Esse cai em prova. Pessoal, o verbo aspirar, quando estiver no sentido de você querer, no sentido de você desejar, almejar alguma coisa, grava. Vai pedir a preposição a, porque vai ser um verbo transitivo indireto. Tudo bem? Então, presta atenção nestas frases aqui. Joaquim aspirava ao cargo de chefia. O verbo aspirar, no sentido de você desejar alguma coisa, é verbo transitivo indireto e vai pedir a preposição a. Olha a preposição a ali. Então, professor, quer dizer que se eu falasse aspirava o cargo, estaria incorreto? Sem dúvida nenhuma. Estaria completamente incorreto, pois ele aspirava o cargo, tudo bem? Ao cargo, desculpa. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Pede a preposição a e ela é obrigatória. Agora veja, o concurso A que Maria aspira será muito disputado. Cuidado quando você tiver um pronome relativo. Queridos, o verbo aspirar é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. E nós já fizemos aqui também no canal uma live, uma aula só com pronome relativo. Queridos, presta muita atenção, pelo amor de Deus. Toda vez que um termo na frase exige uma preposição, essa preposição tem que aparecer obrigatoriamente, tá? Se um termo na frase exigir uma preposição, essa preposição ela tem que aparecer. Então, o concurso A que Maria aspira será muito disputado. Olha aí, ó, é o concurso A que Maria aspira. Eu posso falar o concurso que Maria aspira? Não. O verbo aspirar
pediu a preposição a. Então, essa preposição a, ela precisa aparecer obrigatoriamente. Então, é o concurso a que Maria aspira será muito disputado. Aspira a alguma coisa, certo? Sempre com a preposição a. Tudo bem? Depois você tem o verbo visar, que é igual. Pessoal, o verbo visar, no sentido de querer, no sentido de estimar, no sentido de desejar, no sentido de almejar alguma coisa, é igualzinho ao verbo aspirar. Vai pedir a preposição a obrigatoriamente. Pede a preposição a porque é verbo transitivo indireto. Joaquim visava ao cargo de chefia. Quem visa, visa a alguma coisa. Ao cargo de chefia é objeto indireto. O concurso a que Maria visa é igual a aspirar. Pede a preposição a vai aparecer aqui. Pessoal, cuidado com a frase os candidatos visam a vaga de gerente, tá? Como você tem um verbo visar, que é transitivo indireto, que exige a preposição a, vaga é um nome feminino, que vai admitir o artigo a, você precisa colocar ali com a crase, tudo bem? Você precisa ter a crase ali, tá bom? Então, visa uma vaga de gerente. Por favor, coloque ali com crase, tudo bem? Tranquilo? Certinho? Não tem mistério. É realmente bem tranquilo. Só que você precisa memorizar, você tem que gravar. Mas crase, né, pessoal? Crase não é o assunto de hoje. Hoje eu quero falar de regência. Hoje eu quero que você entenda que tem que ter aquela preposição ali. Tudo bem? Agora, só cuidado, tá, pessoal? Uma observação máxima aqui. Observação importantíssima aqui. Cuidado. Quem pede a preposição é o verbo aspirar e o verbo visar. Cuidado. Olha só. Ela quer o cargo. Ela deseja o cargo. Ela almeja o cargo. Ela estima o cargo. Pessoal, quem pede a preposição é o verbo visar ou o verbo aspirar neste sentido, hein? O verbo querer, o verbo desejar, o verbo estimar são verbos transitivos diretos. E não vão pedir preposição. Veja essa questão aqui. Olha só. Todos os candidatos desejam a aprovação. O verbo desejar é um verbo transitivo direto. Logo, a aprovação no concurso é objeto direto. Agora, ele pediu nessa questão para você substituir pelo verbo aspirar. Todos os candidatos aspiram. Agora, esse artigo a tem que estar acompanhado da preposição a que vai ser exigida pelo verbo aspirar. Quem aspira, aspira a. Então, você teria que ter a crase aqui. A aprovação. No concurso. Então, você tem que ter com a crase aqui, ó. Tudo bem? Então, você já eliminou duas opções. Só pode ser letra A ou letra D nessa questão. Agora, o verbo visar também pode estar no sentido de dar visto, né? Tá no sentido de assinar. Ou no sentido de mirar. Desses dois sentidos, você não tem preposição nenhuma. Eles serão verbos transitivos diretos, né? O gerente visou o cheque do cliente. Ele deu visto, ele assinou. Não tem preposição. O caçador não conseguiu visar o alvo, porque ele estava tentando mirar. Tudo bem? Então, nesse sentido, ele não vai ter a preposição, tudo bem? Pois ele só vai ter a preposição
se estiver no sentido de você querer, de você desejar alguma coisa. No sentido de mirar, no sentido de dar visto, tá, pessoal? O verbo visar não pede preposição, no sentido de assinar. E o verbo aspirar, no sentido de respirar e inalar, também não pede. Então você aspira o pó do sofá, aspira o pó dos móveis, né? Então ali seria sem a crase. E aí ele pede para você substituir o verbo assinar pelo verbo visar. Nessa questão, visou. O que é que vai mudar? Absolutamente nada. Verbo transitivo direto. A minha documentação rapidamente, objeto direto. De modo que você iria eliminar aqui, iria sobrar somente a letra A. Depois a gente fala sobre o verbo implicar e o verbo acarretar, tudo bem? Não pedem a preposição, não. Então o gabarito é a letra A. Olha só como essa matéria é decoreba. Não há segredo. Ah, professor, me dá um macete para aprender. Quer um macete? Decora esses verbos aí. É o máximo de macete que você pode ter. Não tem. Não existe. Você precisa decorar esses verbos. Infelizmente, regência é decoreba. Não tem por onde correr. Você tem que saber qual é o verbo que pede a preposição ou não. Agora, não é um macete, mas é um conselho que eu te dou. Decore esses verbos e tente usá-los na sua forma cotidiana do jeito certo. Porque muita gente fala, olha, é importante se eu falar certinho. Cara, é importante sim. Porque se você usa a regência verbal de forma correta, se você faz tudo certinho, fala certo, na hora de você produzir isso na prova, isso acontece de uma forma muito mais natural. Se você usa naturalmente o verbo aspirar como um verbo transitivo indireto, na prova você vai acertar. Se você usa o verbo da forma certa no seu dia a dia, cara, na prova você acerta com muito mais naturalidade. Então ficaria realmente muito fácil para você acertar na prova. Entendeu? Então tem que ter cuidado, né? Se você puder usar sempre esses verbos certos, por exemplo, eu no meu cotidiano, eu já tenho o costume de usar o verbo chegar da forma certa desde quando eu comecei a estudar para concurso. Então esse é um verbo que eu nunca erraria em prova, porque eu sempre uso da forma correta. Pessoal, o verbo chegar, quando você vai fazer referência a um destino, quando você vai fazer referência a um lugar, esse verbo chegar, acompanhado de um adjunto adverbial de lugar, o verbo chegar ele indica movimento. Pessoal, todos os verbos que indicam movimento vão pedir a preposição a. Não pede a preposição em, tudo bem? Então você não chega em algum lugar. Você chega sempre a algum lugar, certo? Então chegamos ao médico. Chegamos à casa da minha mãe. Chegamos em casa, tá, pessoal? Uma forma incorreta, tá? Está errado. Não é o lugar em que chegamos. Calma aí. Quem chega, chega a. Então é o lugar a que chegamos, tudo bem? Se você tiver um adjunto adverbial de lugar, não podemos usar a preposição em, tudo bem? Agora, Léo, significa dizer que a preposição em sempre estaria incorreta caso usássemos o verbo chegar? Não. Por exemplo, se eu falasse assim, ó, chegamos em cima da hora. Chegamos em cima da hora. Pessoal, em cima da hora é um adjunto adverbial de tempo. Não há nenhum problema em usar a preposição em. O que você não pode usar é a preposição em quando você estiver dando aqui um sentido de quê? De lugar. Então você chega a Magé, você chega ao Rio, você chega a Brasília, você chega a Lua, você chega a algum lugar, tudo bem?
mesmo que seja até um sentido metafórico, né? Por exemplo, um sentido mais conotativo. Cheguei ao seu coração. Você tem que saber exatamente aonde você quer chegar. Por que é aonde? Porque quem chega, chega a algum lugar. Então é aonde você quer chegar. Tudo bem? Então todo concurseiro precisa saber aonde quer chegar, né? E aí a preposição a. Depois você vai ter aqui, tá, pessoal? Outro verbo muito interessante é o verbo namorar. Pessoal, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. E com isso, a preposição com é completamente inadequada, tudo bem? Quem namora não namora com alguém. Quem namora, namora alguém. Namorar é verbo transitivo direto. Não pede a preposição, tudo bem? Namorar é sempre um verbo transitivo direto. Então você não namora com alguém. Você sempre vai namorar alguém. Então João namora Maria. Quem namora, namora alguém. Verbo transitivo direto, Maria objeto direto. Namora com Maria não. Com Maria não tem como, tá? Quem namora, namora alguém. É sempre um verbo transitivo direto. E depois também, né? Você não vai ter ali, tá bom? A preposição com. Legal? Então, muito cuidado com o verbo namorar. Eu sei, tá, pessoal, que... Fica até maiorzinho assim. Eu sei que quem namora, namora alguém. Eu sei que você tem essa intenção de botar a preposição com, porque você fica com alguém, né? Você se casa com alguém, né? Mas enquanto você só tá namorando, você não tem preposição com não, tá, pessoal? Você namora sempre alguém e não com alguém, tudo bem? Depois você vai ter aqui, olha lá, ó, o verbo... Ah, tá, só para terminar aqui, pessoal, aquela pergunta, né, quer namorar comigo? Não é uma pergunta muito ideal, né? Comigo, não, né? O certo é você dizer quer me namorar ou quer namorar-me, tá? Aquela música vai namorar comigo sim, né? Não, né, pessoal? Gramática tem licença poética, você sabe, mas aqui a gente está falando da parte gramatical, né? Então, não temos a preposição a ali, tudo bem? Não podemos ter a preposição... Ah, não, preposição com, né? Aquela música, né, do Thiago Brava, se eu não me engano, né? Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha. A regência aqui está correta, né? Pois quem namora, namora alguém. Verbo transitivo direto. Aqui, objeto direto. Embora, mesmo a regência aqui estando certa, essa frase ainda possui dois erros, né? Pessoal, não pode ser deixa eu, tá? Seria deixe-me. É claro, né, pessoal, que a frase, né, ali é uma licença poética, nós temos uma música, mas deixa eu não, tá? É sempre deixe-me, porque a sua filha ali, né? Então, deixe-me namorar a sua filha, tá legal, pessoal? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. O verbo namorar, ele pede... Não, ele não pede preposição nenhuma, ele é verbo transitivo direto. Então, não teremos preposição com o verbo namorar, tudo bem? Muito cuidado com ele. Ele é traiçoeiro. Ah, namorou com ela, não? Namorou-a. Ele a namorou, tudo bem? Não namorou com ela, não, tá? Depois você tem um verbo simpatizar. Esse verbo simpatizar, tá, pessoal? É a mesma coisa que o verbo antipatizar. Não muda. Simpatizar e antipatizar. Beleza? Esse verbo, pessoal, ele pede a preposição com. E todo mundo usa com a preposição com mesmo, né? Ele é um verbo transitivo indireto. Então, quando eu digo assim, ó, a turma
simpatizou com o professor. Ninguém usa diferente, né? Agora, só uma atenção. Esse verbo simpatizar, também o antipatizar, tá, pessoal? Eles não são verbos pronominais. Eles não são verbos pronominais. Eles não são verbos que vão pedir um pronome. De modo que é incorreto você usar pronome juntamente a esse verbo. Ana não se simpatizou com ele. O que é isso? Tá errado. É só simpatizou, tá? Ana não simpatizou com ele. Se eu falo que ela não se simpatizou, estaria completamente errado. Estaria completamente equivocado aqui. Tudo bem? Tranquilo? Então, Ana não simpatizou com ele. Depois você vai ter o verbo implicar e o acarretar. Pessoal, esses verbos aqui, implicar e acarretar, são verbos que são chamados de verbo transitivo direto, pois eles não pedem a preposição. E o que mais você vai encontrar por aí o tempo inteiro é quando você tem esses verbos com a preposição em. Implicou em, acarretou em alguma coisa. Queridos, vai estar sempre errado, tá? Não pode a preposição em. Eu até brinco com os alunos quando eu vou falar desse verbo, né? Porque, cara, é muito interessante, né? Esse verbo implicar, tá, pessoal? No sentido de acarretar, no sentido de ter como uma consequência, esse verbo, ele é transitivo direto e não vai pedir a preposição em. De jeito nenhum, em hipótese alguma. Aí eu costumo até brincar com os alunos, que é o seguinte, cara, há duas formas de você aprender esse verbo aqui. Uma é você acreditar fielmente no que eu estou falando e pronto. A outra é você pesquisar para você comprovar que o que eu estou falando é verdade. Por quê? Cara, é impressionante. Você dificilmente vai encontrar esse verbo usado de forma correta no seu dia a dia. Queridos, seja em jornal, seja em revista, reportagem, e-mail que você vai receber no seu trabalho, é impressionante. Eles sempre colocam a preposição em, mas não tem essa preposição. Olha essa frase aqui. Sua atitude implicou ou acarretou a demissão do secretário. Pessoal, esses verbos são transitivos diretos. Isso aqui é objeto direto. Léo, eu poderia falar na demissão do secretário? De forma alguma. Em hipótese alguma. Não pode. Com a preposição em, não. Lembrando que o na é em mais a. E é por isso que naquela questão que resolvemos, você tem a letra A. Porque o verbo acarretar foi pedido aqui para ser substituído pelo verbo implicar. O que vai mudar? Nada. Tanta corrupção e desperdício implicam a falência da empresa. Não pode ser na falência. Tudo bem? Gabarito ali seria com certeza a nossa letra A. Tudo bem? Então, pessoal, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque o bagulho aqui é doido, tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? Depois você vai ter a número 8. Queridos, lembrar e esquecer. Pessoal, se esses verbos aparecerem com o pronome, eles serão verbos transitivos indiretos e vão pedir a preposição de. Então, olha só.
O professor se esqueceu dos livros. O professor se esqueceu dos livros. Esse verbo apareceu de forma pronominal, apareceu com o pronome, então ele é verbo transitivo indireto e vai pedir essa preposição de objeto indireto. Agora, ele poderia aparecer sem pronome. E aí, claro que sem pronome, ele seria um verbo transitivo direto e não teria preposição de, não teria preposição nenhuma. O professor esqueceu os livros. E aí você vai ter o verbo esquecer sozinho. Verbo transitivo direto. Os livros, objeto direto. Ponto. Tranquilo. Fácil. Sem mistério. Então você vai ter o verbo transitivo direto seguido de um objeto direto ali. Tudo bem? Então, queridos, pode gravar. Lembrar e esquecer com o pronome com o de. Sem pronome, sem o de. Lembrar e esquecer com o pronome com o de. Sem pronome, sem o de. Lembrei-me do fato ocorrido. Lembrei-me do fato ocorrido. Verbo transitivo indireto, porque está com o pronome. Olha a preposição aqui, ó, objeto indireto. Lembrei o fato ocorrido. Verbo transitivo direto. E aqui você vai ter o objeto direto. Tá tudo certo. Esqueci-me com pronome, com preposição do caderno. Verbo transitivo indireto. Ó a preposição de ali, objeto indireto. Mas se eu falo só esqueci, eu esqueci o caderno. Verbo transitivo direto. E aqui você vai ter o seu objeto direto. Simples assim. Entendeu? Moleza, né? Não tem mistério, tá, pessoal? Então você grava lembrar e esquecer com o pronome e com o de. Sem pronome e sem o de. Lembrar e esquecer com o pronome e com o de. Sem pronome e sem o de. Perfeito? Aí olha só que interessante, pessoal. Olha só. Eu também posso usar o verbo lembrar no sentido de você levar alguém a alguma lembrança. Por exemplo, o professor lembrou o aluno da informação. E aí você pode lembrar alguém de alguma coisa. Lembrou o aluno, objeto direto, da informação, objeto indireto. Entendeu? Tranquilo? Então não tem mistério, eu posso usar também o verbo lembrar nesse sentido. Você lembra alguém de alguma coisa. Ou lembra alguma coisa a alguém, né? Tranquilo? Certinho? Então, por enquanto falamos aí de 8 verbos, né? E são os que mais caem em prova, né, pessoal? Esses verbos aqui caem muito. Você precisa decorar. Cara, é que eu não consigo filmar aqui para vocês, né? Mas aqui onde hoje é o meu estúdio, era o meu quarto. Um quarto que virou um estúdio barra quarto. Aqui desse meu lado aqui, eu tenho um quadro, né? Na verdade não é um quadro, é um adesivo que eu colei na parede. E ele fica igualzinho mesmo um quadro. E eu não vou filmar, senão eu vou tirar a câmera do lugar aqui. E aí para colocar a câmera no lugar de novo, talvez fique uma coisa horrorosa, né? E aí vai desconfigurar tudo. Mas existe um quadro aqui, né? Eu vou até, vou mostrar uma foto para vocês. Eu vou tirar uma foto aqui agora e mostrar. Tirar uma foto aqui desse quadro aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas tirei uma foto aqui, ó. É um quadro que tem ali, cadê aqui? É um quadro mesmo que tem ali. Quando eu fui, na primeira vez que eu fui dar aula de regência, cara, como regência é algo decoreba,
que eu fiz para decorar a regência desses principais verbos para nunca mais esquecer. Porque quando você aprende uma matéria, acabou, meu irmão. Pô, se você é professor aí, você sabe o que eu tô falando. Meu irmão, você aprendeu a matéria, você chegou na sala, você dá 3 horas de aula daquilo e vai. Agora, regência você decora. Quem garante que você, na hora de chegar na sala de aula, não vai esquecer? Caralho, e agora, mano? Porra, agora preposição a é o verbo aspirar ou é o verbo almejar que pede a preposição a? Agora eu esqueci, por quê? Porque é decoreba, pode esquecer? Pode. É normal, acontece. A sua memória, ela não grava as coisas para sempre. Você não é um HD, você não é o Google, né? Você não tem uma memória ilimitada. Uma hora ou outra você vai esquecer. Entendeu? Em que momento você esqueceu o último número de o primeiro número de telefone que você teve? Talvez você tenha esquecido. Tá entendendo? Então, assim, é esquisito. Então pode acabar esquecendo. Então eu fiquei meio inseguro para dar aula. O que eu fiz? Eu peguei esse quadro e coloquei os principais verbos todos neles ali, ó. E aí, toda hora eu olhava. Ih, rapaz, aspirar pede a preposição a, implicar, transitar. Acabou, meu irmão. Toda hora olhando aquilo ali, você não vai esquecer nunca mais. Aí depois, né, que a gente vai começar a dar aula direto, todo dia, dando aula o tempo todo, eu já dei aula. Quantas vezes eu devo ter dado aula de regência? Só nessa semana é a segunda vez. Então, obviamente que eu não vou esquecer, né? Mas no começo, se eu fosse você, eu faria isso. Não só com o português. Qualquer matéria que exija de você um decoreba, você precisa olhar para essa frase, essa fórmula, ou qualquer outra coisa, lei, toda hora. É decoreba. Ó, obedecer e desobedecer, pessoal. Esses verbos aqui são transitivos indiretos, eles pedem a preposição a. O filho não obedece ao pai nem aos avós, tá, pessoal? O verbo obedecer e o desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos e eles vão pedir a preposição a, tudo bem? Sempre a preposição a, verbo transitivo direto, indireto, né? E vai pedir a preposição a, tá? Sempre, tá bom? Sempre pedindo a preposição a. Então, muito cuidado com eles. Você não obedece o mais velho, você obedece ao mais velho, tá bom? Olha aqui esta questão que é interessante. Os alunos obedeceram o professor. Não. Eles obedeceram ao professor. Quem obedece, obedece a alguém. Então é verbo transitivo indireto que vai pedir a preposição a. Ele quer aquela que está certa. A primeira já está errada, você eliminou 2 opções. O bairro em que chegamos, não. Quem chega, chega a algum lugar. Então não é o bairro em que chegamos, mas sim o bairro a que chegamos. Então onde tem a 2, você também vai eliminar. Acabou. Ele me lembrou de minhas obrigações. Ah lá, lembrou alguém de alguma coisa e tá tudo certo, tá tudo perfeito, né, pessoal? Não tem mistério. Gabarito, letra A. Depois você vai ter aqui, que interessante, esse aqui é maneiríssimo. É o verbo preferir. O preferido das bancas. Não o preferido, né? Mais 1, 2. Eu usei preferido só por causa de brincadeira, mas é um dos verbos preferidos das bancas, é o verbo preferir. Cuidado, tá, pessoal? O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto. Mas cuidado! Quando você usar o verbo preferir, nunca use o que ou o do que. Nunca use o que ou do que. Prefiro churrasco que comida japonesa. Ou prefiro churrasco do que comida japonesa. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Quando você usar o verbo preferir, você vai usar a preposição a. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Prefiro português à física. Prefiro português à matemática. Prefiro. Futebol a basquete. Quem prefere, prefere uma coisa
a outra. Nunca use uma coisa do que outra, tá? Nunca. Quem prefere, prefere sempre uma coisa a outra. Outra coisa que você não pode usar é intensidade. Prefiro mais churrasco, prefiro mais, prefiro menos, prefiro 1000 vezes, não, nunca, em hipótese alguma. Queridos, comece a usar, até na sua língua falada, o verbo preferir de forma correta. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Prefiro churrasco à comida japonesa. Não use intensidade, você não pode preferir mais, preferir menos, preferir 1000 vezes, não. Tá? Sempre preferindo uma coisa a outra. Prefiro estudar online a estudar presencial. Prefiro correr a nadar. Prefiro Nescau a Toddy. Prefiro, sei lá, uma coisa a outra. Tá legal? Na questãozinha aqui, questão fácil, questão tranquila. Olha como é que cai em prova. Ele quer, aqui tem um erro, assinale a alternativa que apresenta um erro de regência verbal. Infelizmente, os jovens preferem aos jogos de computador do que Nossa Senhora, né? Letra A, coisa errada. Pessoal, você prefere uma coisa a outra. Os jovens preferem os jogos à leitura de um bom livro. Prefere uma coisa a outra. As crianças obedeciam ao pai, tudo certo. Aspirei muita poeira porque está no sentido de inalar, tá tudo certo. E preciso visar meu passaporte porque visar está no sentido de assinar e tá tudo certo. Não tem preposição. Então tá ok. Tá tudo perfeito, tá tudo lindo. Depois você tem aqui, para a gente fechar, esse é o último, pagar e perdoar. Queridos, o verbo pagar e perdoar, eles são, quando estiverem fazendo referência à pessoa, serão verbos transitivos indiretos e vão pedir a preposição a. Por exemplo, Deus perdoa ao pecador. Pecador é uma pessoa, pô. Sou eu, você. Verbo transitivo indireto, ao pecador, objeto indireto. E aqui você tem a preposição a. Correto? E ali você tem pessoa. Ou paguei ao professor. Como o professor é uma pessoa, indireto. Agora, se for coisa, ele é verbo transitivo direto e não vai pedir preposição nenhuma. Deus perdoa o pecado. E quem perdoa, perdoa alguma coisa. Verbo transitivo direto, objeto direto. Certo? Paguei o gerente. E aí, gerente é objeto direto. Pagar é verbo transitivo direto. Gerente não, tá maluco? Pô, deixa de ser burro. Gerente é pessoa, o animal. Paguei o boleto. Porra. Como o boleto é uma coisa, assim como o pecado, aí você vai usar direto, entendeu? Então, pagar e perdoar. Se for fazendo referência a uma pessoa, é transitivo indireto. Se for fazendo referência a coisa, é transitivo direto. É claro que você também pode pagar algo a alguém. Paguei o dinheiro ao colégio, paguei a dívida ao devedor. Você pode pagar alguma coisa a alguém sem nenhum problema, tá? E aí você vai ter ali o seu verbo transitivo indireto.
certo? Agora, só mais uma coisinha aqui, pessoal, que envolve mais uso dos pronomes do que com a regência. Cuidado com esses verbos aqui, ó. Informar, avisar, certificar, notificar, cientificar. Pessoal, esses verbos aqui eles terão uma situação um pouquinho engraçada. Pessoal, se esses verbos informar, avisar estiverem com o pronome lhe, você não pode colocar a preposição de com ele. Se eles estiverem com o pronome o ou o pronome a, aí você vai usar a preposição de. Claro que vale para o plural também, né? Exemplo. Informe-lhe o assunto. Ou meio do assunto. Se você tiver com o pronome lhe, você não coloca a preposição de. Se você tiver com o pronome o ou a, aí você põe a preposição de. Certo? Tranquilo? Beleza? Ah, Léo, por quê? Porque, pessoal, o verbo informar, avisar, esses verbos são transitivos diretos e indiretos, né? Logo, você informou a alguém quando você coloca o lhe. Então, você está informando algo a alguém. Você informou o assunto a alguém que está sendo representado pelo lhe. Agora, com o, você está informando alguém de alguma coisa. Então, grava isso, tá, pessoal? Se você tem o pronome lhe, você não pode ter a preposição de. Se o pronome é o ou a, você vai ter a preposição dele. Certo? Tranquilo? Certinho? Queridos, eu espero que regência, diante de todas as dificuldades que a matéria tem, eu espero que regência, né, não seja mais um problema para você. Faça bastantes questões de regência. Grave de qualquer maneira estes verbos aqui. Léo, você falou de todos os verbos? Pessoal, nós temos 11 mil verbos na língua portuguesa. Obviamente que nenhuma aula de regência nós falaríamos de todos eles. Seria impossível. Mas eu espero que, né, caia. Normalmente são esses verbos que caem em prova. Os outros que caem normalmente são mais fáceis. Esses são os que causam dúvidas. E eu espero que você, a partir de hoje, não erre mais esses verbos, tá? Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até lá. Tchau, tchau.